Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Se você quer a vitória sobre qualquer mal que tem se levantado contra a sua vida, principalmente se esse mal é espiritual, a vitória está em Jesus Cristo. Por falar em vitória, aqui estamos com o programa Palavra Urgente. E esse programa, ele contribui para que você seja também uma pessoa vitoriosa, independente do mal que você está passando, sofrendo. Você conhece algum caso de pessoas que sofrem com epilepsia? Na sua família tem alguém que sofre com esse problema? Algum vizinho? Olha, não deve ser nada fácil. Uma vez eu vi um indivíduo ter um ataque de epilepsia. Eu estava em Ipatinga, interior de Minas Gerais, era num terminal rodoviário, ônibus. Eu estava umas 5 ou 6 plataformas. De longe eu vi um rapaz sofrer um ataque epilético. Ele caiu e rolou para debaixo do ônibus, só que o ônibus estava parado. Várias pessoas conseguiram socorrer ele. Como eu estava já entrando no ônibus, que eu tinha que ir para Belo Horizonte, assim eu presenciei aquilo ali. Não é nada fácil. E hoje o testemunho que nós temos aqui, a novela da vida real, fala a respeito disso. A Mariana, ela sofreu com epilepsia. Vamos agora a essa inserção da primeira parte da novela da vida real aqui no programa Palavra Urgente. Eu era feirante, eu trabalhava numa barraca de pastel. No dia 13 de dezembro de 2013, eu comecei a me sentir muito mal na feira. Comecei a ter espasmos. Aí desencadeou as crises, né, epiléticas. Meu corpo começa a formigar, a cabeça começa a doer muito, né? Aí eu não consigo lembrar mais de muita coisa. Entraram em contato comigo, né, porque eu também trabalhava fora. E foi uma surpresa, porque ela tomava a medicação dela. Cheguei no hospital, ela já estava na UTI, entubada. Mais de 10 crises, só nesse dia. Fui entubada, a saliva foi pro pulmão, peguei pneumonia e infecção. Eu fiquei igual um obeso, toda inchada. E eu estava desenganada pela equipe de neurologia. Misericórdia, você viu aí? Interessante, a Bíblia fala sobre um caso de um menino epilético ou menino lunático. Me fez lembrar aqui do que a Bíblia diz. Quando levaram esse menino a Jesus, ele caiu e começou também a espumar. Coisa séria. Agora, mais séria ainda, essa reportagem que aborda mais sobre esse assunto. Não são poucas as pessoas que sofrem com ataques epiléticos, não. Vamos agora a essa reportagem. A epilepsia é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, que não é causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. As causas tendem a serem os traumatismos, tumores cerebrais e AVC. Nesse tipo de crise, a pessoa pode cair no chão, apresentar contrações musculares em todo o corpo, mordedura da língua, salivação intensa e respiração ofegante. No Brasil, 25% dos pacientes com epilepsia têm diagnóstico grave da doença. Misericórdia, se não for a misericórdia de Deus, como disse lá Jeremias, em Lamentações de Jeremias, Senhor, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E, infelizmente, como você viu aí, não são poucos os casos de pessoas que sofrem com os ataques epiléticos, com a epilepsia. Nós temos aqui a participação do neurologista, isso mesmo, do neurologista, o doutor André Santiago, especialista dessa área, que traz aqui maiores informações para nós, como tratar, prevenção. É interessante a gente estar ligado nisso aí. Assim a gente vai obter conhecimento de como agir diante de tais situações. Acompanhe aqui agora, em nome de Jesus. Epilepsia é uma doença convulsiva, é uma doença orgânica e que ela tem várias manifestações, várias formas de apresentação. Epilepsia é um compêndio, é um mundo. Existem várias formas de epilepsia. Epilepsias que você tem a manifestação corporal com distúrbio motor e aquelas que não aparecem dessa forma, parece como se fosse uma ausência.
pessoa perde a noção de onde está, às vezes tem um estado crepuscular, aparece em um outro lugar e não sabe por que está lá. Existem as epilepsias parciais e as complexas. As parciais são aquelas que acontecem só numa certa área do corpo, por exemplo, tem uma convulsão parcial. Agora, quando é complexa, você tem também manifestações de distúrbio de consciência. Não sabe o que está acontecendo, não sabe por que aconteceu. E existem aquelas crises mais graves que são subreentrantes, elas são uma sobre a outra. Essas têm que ir imediatamente para o hospital e têm que ser debeladas, inclusive às vezes necessita-se de ir para o centro de terapia intensiva, porque há que se fazer um relaxamento total do indivíduo. Elas podem levar a uma parada respiratória, então é uma doença de gravidade, sem dúvida. Doutor, obrigado, doutor André, pela explicação. Você viu aí, são vários os casos, ou seja, são vários tipos de epilepsia, não é um só. Interessante, é como no linguajar comum, né? Um apagão mesmo da mente da pessoa. Uma vez, em São Luís do Maranhão, quando eu era pastor lá, eu estava orando, fazendo uma oração forte, entrou um senhor, ele foi assim para frente repentinamente da reunião, estava orando, chamei as pessoas e quando terminamos lá, fomos atender, ele estava perguntando o que eu vim fazer aqui. Eu não sei nem de onde eu venho, eu estava andando, caminhando, eu vim parar quando eu vi o que eu estou fazendo aqui dentro dessa igreja. Depois até descobri que ele era um pai de santo de um centro que tinha lá no bairro chamado Vila Palmeira. E ele não estava assim manifestado, podendo se dizer, mas houve um apagão. Demos assistência para esse senhor e um obreiro conhecia ele, até encaminhou ele de volta para a sua casa e aproveitamos para falar da palavra de Deus para aquele homem. Olha, para tudo tem jeito, eu sempre digo isso, não podemos esquecer de que Deus, o Todo-Poderoso, Ele já nos deu a vitória em Cristo Jesus sobre toda e qualquer situação, por mais difícil que possa ser ela, inclusive em situações como essa aqui da própria Mariana. E nós vamos agora, nesse exato momento, para essa segunda parte da novela da vida real, aqui o depoimento dado pela própria Mariana. Eles enganaram ela, dizendo que ela não tinha cura, que os remédios não estavam fazendo efeito. Se ela não passasse daquelas 2 semanas, ela podia entrar em óbito. Orava, passava o olhinho. Só estavam esperando, assim, um momento para apagar tudo. Fiquei até 14 de janeiro, né, de 2014 em coma, foram 31 dias. Fala que o nosso subconsciente entende, né? Estavam me tirando da sedação, tinha diminuindo a medicação. E eu chegava a abrir os olhos, mas bem pouco. E eu escutava. Então, foi como explicou o próprio doutor, né? A questão dela não afetou a mente dela, né? A memória dela. Apesar dela estar ali sob o ataque epilético, ela estava ciente do que estava acontecendo ao redor dela. E nós vamos também aqui agora a casos curiosos a respeito da epilepsia. Por favor, Anderson, é contigo. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar da história de Mário Moreno. Ele compartilhou o testemunho dele num canal no YouTube que ele mantém ativo. Mário era uma criança até os 7 anos de idade que brincava normalmente como qualquer outra criança. Contudo, certo dia ele, no meio da brincadeira, acabou desmaiando. Pegaram ele correndo e levaram para o hospital. Lá, após uma bateria de exames, um especialista em neurologia confirmou que Mário tinha um problema no cérebro. É que uma das veias cerebrais não era irrigada. Logo, o cérebro, para não ter danos maiores, ele desligava e Mário desmaiava. Durante a sua vida, início de adolescência e juventude, ele precisou conviver com este problema, não fazendo muitas atividades pelo risco de ter um desmaio. Certa vez, a família de Mário passou por uma situação bem complexa e a mãe dele foi embora de casa. Uma noite, ele muito triste pela saída da mãe,
ele começou a falar com Deus, pedindo que, se Deus existisse de verdade, que ele o ajudasse, que ele falasse com ele. E foi o que aconteceu. Naquele dia, Mário comenta e descreve que a glória de Deus invadiu o espaço e ele foi salvo, curado por Jesus. Ao compartilhar com a avó dele, que já era cristã, Mário conta que se sentiu completamente curado. Passaram-se dias, semanas, meses e nunca mais ele sofreu nenhum desmaio, não tomou mais o medicamento e hoje ministra a salvação para tantas outras pessoas. Curioso, não? É curioso sim, Anderson, e mais curioso é o que Deus faz na vida de quem se volta para Ele. E casos como esse me faz lembrar do menino epilético ou jovem lunático, como diz as Escrituras, no livro de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, isso mesmo, Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós encontramos aqui no versículo 20 o seguinte, Marcos, capítulo 9, versículo 20. Aqui há o caso do menino epilético, como eu já falei, e diz as Escrituras que quando Jesus chegou, naquele alvoroço que estava havendo entre alguns que presenciaram a incapacidade dos discípulos de Jesus de resolver esse problema, eles foram discutir com Jesus, né? E Jesus ali interveio, aí levaram o menino até Jesus. Quando o menino se aproximou de Jesus, diz o versículo 20 o seguinte, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, quando o menino olhou para Jesus, logo o Espírito o agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então veja que aqui a Bíblia, o diagnóstico é outro, é espiritual. Aqui nas Escrituras falam que a situação desse rapaz não era só uma questão psíquica ou física ou do cérebro e componente do mesmo. Aqui já fala que era um caso espiritual. O menino viu Jesus e o Espírito o derrubou ali diante de Jesus. Jesus perguntou para o pai daquele menino há quanto tempo isso lhe acontecia. E o pai falou, desde a infância isso lhe acontece. E Jesus ouviu o pai ali desesperado, pedindo a ele, se tu pode fazer alguma coisa, faça por nós. Se tu podes fazer alguma coisa, socorre-nos. E Jesus disse, se tu podes, falou para ele, disse, tudo é possível. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí Jesus imediatamente agiu em favor desse rapaz, como diz o texto aqui, versículo 24, diz assim, eu vou ler o versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus também foi lá na batalha espiritual. Por trás desses ataques estava um espírito imundo, tomando conta ali do corpo, da questão não só física, como também mental do menino. Jesus expulsou aquele demônio. Versículo 26, e ele clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O menino se levantou, foi liberto, foi curado. Quem o curou, quem o libertou? Jesus, o Filho de Deus. Isso mesmo, o Filho do Deus vivo. Quando a pessoa recorre a Cristo, onde encontramos Jesus? Na palavra. Onde está a palavra? Onde se prega a palavra de Deus? Nas igrejas. E a Igreja Internacional da Graça de Deus é uma dessas igrejas que dá essa prioridade para a palavra viva de Deus, porque temos a consciência, a certeza, a fé de que por meio da palavra, toda e qualquer pessoa que nela crê e a recebe é curada do mal que tem oprimido a vida dela. E isso foi o que aconteceu com a Mariana. Ela veio, participou de uma das nossas reuniões
e o poder de Deus agiu na vida dela. Vamos agora à terceira parte dessa novela da vida real. Ela vai para o quarto 22 dias após sair do coma e conta para a mãe o que aconteceu na UTI. Ela estava no quarto já, né? Ai, mãe, eu ouvi, não sei se foi uma enfermeira ou se foi um anjo, cantando aquele louvor do pastor Jaime. Falei para minha mãe se era alguma enfermeira, alguma coisa. Foi algo sobrenatural. Foram anjos que passaram pelo seu leito. Meu neuro falou, Mari, você foi um milagre. Em fevereiro de 2014, Mariana tem alta e, desde então, só vitória. Melhorando, aí teve alta, voltou para casa, nunca mais teve nenhuma crise, uma outra criatura. Medicação eu não tomo mais nenhuma. Movimento as pernas normais, os braços, graças a Deus não fiquei com nenhuma sequela. Aí eu falei assim, não mãe, eu quero ir na igreja que tem esse pastor que é o compositor desse louvor. Aí ela falou, então é ele. Glória a Deus, por meio do louvor Deus agiu, Deus usou o pastor Jaime, né, através desse louvor, e ela conheceu ali a palavra de Deus através do louvor e foi para a igreja. Você está esperando o quê? Procure uma igreja. Por que não? Tem uma igreja internacional da Graça de Deus perto de você? Procure-nos, procure o pastor. Você vai ser bem atendido e você vai receber esse poder de Deus na sua vida também. Eu estou na Rua Tirol, número 19, na freguesia Jacarepaguá. Isso mesmo, Rua Tirol, número 19, freguesia Jacarepaguá. Todos os domingos temos reuniões abençoadíssimas, de segunda a segunda, de domingo a domingo, reuniões diárias na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus. E aos domingos, 7 da manhã, 9h30, 15 horas e 18 horas. Isso mesmo. O nosso telefone fixo é 2447-1640. 21-2447-1640 é o telefone da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, na freguesia Jacarepaguá. Amém? Você pode também, acessar o nosso programa pelas mídias sociais. Isso mesmo, as redes sociais. Tanto pelo YouTube, você pode inscrever-se no nosso canal, @Palavra Urgente, ou pelo Instagram, isso mesmo, @Palavra Urgente. Agora, nesse programa, Palavra Urgente, eu quero fazer uma breve oração por você. Vamos unir aqui a nossa fé. Amado Deus, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, nessas palavras aqui liberadas, eu libero e ministro bênçãos para as vidas de todas as pessoas que oram comigo agora, nesse exato momento. Poder de Deus, alcance esse lar, esse ambiente onde essa pessoa está, onde ela se encontra, no leito de dor, em casa, no trabalho, onde ela estiver. E o mal que está atormentando a vida dela, eu amarro esse mal agora em nome de Jesus. E determino que toda aflição e obra de Satanás saiam das vidas dessas pessoas. Em nome de Jesus, que o alívio do Senhor, a cura divina e a libertação plena seja consumada na vida de cada um de acordo com as suas necessidades. Estão abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos agora chamar aqui o clipe musical e Eu Te Louvarei. Eu Te Louvarei é o nome do louvor com Isabela Rios. E o Palavra Urgente fica por aqui, mas a bênção de Deus continua aí com você em nome de Jesus. E até breve. Um novo dia nascerá no horizonte da esperança. E a melodia que eu ouço é como o som da tua